Queridos amigos, dentro de instantes nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. Muita paz para todos. Queridos amigos, vamos então iniciar nossas reflexões acerca de uma das lições do Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui com essa obra extraordinária. Nossa conversa hoje, nossa reflexão está no capítulo 21, falsos cristos, falsos profetas, e é o item 5 que vamos conversar. Mas vamos iniciar com a nossa oração, elevando o nosso pensamento, buscando um encontro amoroso com Jesus, pedindo ao amigo celestial que acolha a nossa gratidão por tantas bênçãos, por todas as bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas. E aos bondosos amigos espirituais, mensageiros de Jesus, nós pedimos:
clareia o nosso pensamento para que nós possamos compreender a mensagem, as reflexões desta noite. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá então, meus amigos. Esta mensagem, esta reflexão de Kardec, ela tem início com uma passagem do Evangelho. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Naturalmente que eu fui até os dicionários para entender o que é prodígio. É coisa sobrenatural. Pode ser considerada milagre ou algo maravilhoso. Vejamos então. A doutrina espírita define os profetas como missionários que elevam a humanidade a níveis superiores e sublimes da vida. No sentido evangélico, a palavra profeta aplica-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e os elevarem aos mundos das virtudes celestiais. Vejamos que interessante. A doutrina vem dizer para nós que os profetas são missionários, que passaram por aqui reencarnando para ajudar a humanidade a também encontrar-se em condições de atingir o que ele chama de níveis superiores e sublimes da vida. É para nos ajudar e nos ensinar a viver alinhados com as leis divinas. A palavra profeta, então, ela refere-se a um enviado de Deus com esta missão: instruir as criaturas e nos ajudar, então, a encontrar em nós mesmos as nossas imperfeições morais para empalidecer. E enquanto empalidecemos nossas imperfeições morais, nós vamos despertando as virtudes que nós podemos conquistar ao longo da vida. Profeta, então, é um enviado de Deus que tem esta missão de instruir a criatura humana para que possam evoluir moralmente em sua condição de ser espiritual. É missão, sim, de auxiliar a todos para que nós possamos encontrar caminhos mais felizes. É este, então, o trabalho de cada um deles, para nos ajudar, sem dúvida alguma, a encontrarmos-nos com as nossas virtudes, porque nós nascemos com qualidades e imperfeições também. É preciso, então, fazer brotar as virtudes do Espírito. É para nos ensinar a viver em acordo, como já disse, com as leis divinas, para assim alcançarmos a felicidade. Muito bem, prossegue a leitura do Evangelho. O sentido de sedução, através dos prodígios, daquilo que é maravilhoso, sobrenatural, a exploração e o poder, o uso dos dons para ampliar este poder e o domínio. O que faz o Espiritismo? Vem revelar a ciência contida no sobrenatural e maravilhoso. E então, a doutrina dos espíritos caminha lado a lado com a ciência, a física, a química, a astronomia. O espiritismo, então, ele vai desvelar, vai trazer para nós as relações que existem entre o mundo visível, é este que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra,
e o mundo invisível, o mundo espiritual. E com este trabalho de Kardec, este estudo que ele fez, o que acontece? Ele vai então dar aquilo que é chamado de prodígio, de maravilhoso, ou até mesmo de sobrenatural, um caráter natural. Vai desvendando, na medida do possível, aquilo que ainda não conhecemos. Esta, então, é uma das tarefas da doutrina dos espíritos, deixar a realidade da vida às claras para nossa compreensão e para que nós possamos agir todos os dias com segurança, trazendo, tendo bem claro para nós o que é natural do planeta Terra, o que acontece com a intervenção dos espíritos que nos rodeiam, é verdade. Que mais então? Vejamos lá. Os prodígios seduzem as pessoas, os chamados milagres, sobrenatural, mas é sobrenatural, enquanto não compreendemos o seu sentido real. Daí, um dos valores do Espiritismo traz a realidade. E então nós passamos a ver tudo com naturalidade, porque está mesmo associada a nossa vida aqui na Terra com o mundo espiritual. Lembrando que nós somos espíritos provisoriamente encarnados, passando uma trajetória no planeta Terra para aprendermos a viver como seres espirituais, que é a nossa realidade. Para compreendermos o texto anterior, a doutrina espírita, então, vem revelar a ciência, esclarecer a verdade que há no que nós consideramos como milagre, sobrenatural, prodígio, enfim. É a doutrina revelando a vida do espírito, trazendo para o nosso conhecimento o mundo espiritual. Vejamos então. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Isto é um texto de Emmanuel para esclarecer para nós sobre a questão do falso profeta, dos falsos cristos, que é o nosso assunto desta noite. Vejamos então. Falso profeta não é somente aquela criatura que perturba, é a palavra de Emmanuel, o serviço da fé. Continua ele dizendo: sempre que negamos a execução fiel dos deveres, e temos muitos deveres. Quando estamos no mundo espiritual, organizando uma reencarnação, nós fazemos o planejamento reencarnatório. E então, lá, na nossa condição de espírito desencarnado, o que nós fazemos? Assumimos deveres, assumimos compromissos. Mas aqui na Terra, quando nós negamos a execução fiel dos deveres, somos mistificadores diante da lei divina. E esta lei divina nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Vejam que interessante, os dons da terra, o que nós podemos saber, o que nós podemos experimentar, o que nós podemos viver aqui. Tudo isso é para aprimorarmos-nos. E se nós fugimos dos deveres, então nós estamos faltando com a verdade sobre aquele planejamento que nós organizamos lá no mundo espiritual. Vamos refletir um pouquinho sobre isto? Veja só, em princípio, preciso é tomar cuidado para não nos distanciarmos das leis divinas em todos os nossos procedimentos. Nós somos cristãos,
24 horas por dia. Escolhemos ser espíritos, espíritas, perdão. Somos espíritos espíritas, não é? 24 horas por dia. Então temos compromissos. Não sabemos muito claro, mas sentimos as nossas tendências, as nossas opiniões, aquilo que nos causa alegria, aquilo que nos incomoda. Tudo isso está dentro do nosso planejamento. Mas vejamos, como tenho agido quanto aos compromissos assumidos? Executo fielmente meus deveres, porque ao longo da vida e da maturidade que nós vamos alcançando, nós vamos sentindo muito claro isso. Qual é meu dever? O que eu preciso fazer que me dê paz de espírito, que me garanta dias de serenidade? Está alinhado com a lei divina. Quando nós fugimos dela, então sofremos. É assim. E eu me pergunto e convido os amigos a se perguntarem: sou um ser espiritual confiável? Será que o meu amigo espiritual pode confiar que eu vou fazer o melhor que eu puder para não ser um falso profeta? Vejam só. Na maledicência, diz Emmanuel, somos falsos profetas da fraternidade. É verdade. Quando nós usamos da nossa linguagem para destruir uma imagem, para diminuir o valor de alguém, então eu sou um falso profeta. No meu, no meu momento de ser fraterna, de ser companheira, de ser uma amiga legítima, se eu uso a minha linguagem para realmente destruir o valor de alguém, então eu estou vivendo este momento. Que mais ele diz? Na discórdia, somos mistificadores da paz. É outra verdade. Se eu provoco discussões, se eu provoco desentendimentos, eu estou distante da paz. Então, posso ser classificada como mistificador da paz. Na preguiça, quando há preguiça, somos charlatães do trabalho, fingimos que trabalhamos e não produzimos nada de bom em qualquer segmento da nossa vida. E o que é importante? Tomar posse dessa realidade. Será que eu me encanto com uma discórdia? Será que eu gosto da maledicência? Será que eu tenho preguiça de trabalhar, de executar os meus deveres que planejei quando no mundo espiritual? E na indiferença, ele diz também: somos inimigos do dever. Vamos refletir um pouquinho. Como as imperfeições morais que ainda estão construídas em mim, sou um mistificador? Eu tenho que assumir a realidade. Como é que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo hoje? Atuo como um falso profeta, iludindo as criaturas? Como é que nós estamos nessas duas questões que eu tive o cuidado de pensar e de trazer aqui para conversar com os amigos um pouquinho? Continuamos então a colocação de Emmanuel. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com nossos semelhantes, e pensando bem, meus queridos amigos, os tempos nos pedem solidariedade. Esta pandemia deixou muita gente desempregada, muita gente sofrida, muitos com ideias suicidas, porque não estão suportando os momentos atuais. Quanto temos que ajudar, quanto temos que ser solidários para ouvir o outro, para compreender a dor do outro, para amparar, se conseguimos amparar. Amparar. E ele continua, não é? Vou repetir a frase. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações
de solidariedade para com nossos semelhantes, prejudicamos o serviço que nos cabe atender? E aí? Aquilo que eu tenho que fazer, eu estou fazendo mesmo como meu dever? Fugimos aos nossos testemunhos de humildade. Olha que interessante. Oprimimos as criaturas inferiores. Somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Jesus. Aí eu trouxe aqui também para refletirmos um pouquinho. Esqueço minhas obrigações no trato com as pessoas? Sou gentil, sou fraterna ou sou indiferente ao outro? Prejudico o serviço de minha responsabilidade? Não cuido com todo o compromisso que tenho aquelas tarefas que pedi para viver e para experimentar enquanto aqui no planeta? Outra questão. Eu sei que não sou humilde ou ainda não percebi em mim a presença do orgulho. Como é que tem sido isso para nós? Outra questão que eu levanto. Não sou gentil com as pessoas necessitadas, valorizando aquelas que têm poder aquisitivo, que têm um destaque social. Como é que eu trato a pessoa que tem posses, por exemplo, e aqueles mais sofridos que passam necessidades? Como eu sou com cada um deles? Aí, finalizando esse bloco de perguntas, estou distante dos compromissos assumidos com Jesus? Porque nós temos compromissos assumidos no mundo espiritual, quando planejamos nossa reencarnação. Eles não são claros para nós, mas ao longo da vida nós vamos aprendendo, nós vamos reconhecendo aquilo que é importante para nós, que vai garantir em nós a paz íntima. Isto é, de fato, muito importante. E ele continua: não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Vejamos só. O que nos pede Emmanuel é para nós não esquecermos que nós vamos ter que prestar conta para a nossa consciência, que este é o grande tribunal de cada um de nós. Eu tenho que prestar conta de todos os talentos conquistado e ainda dos favores que desfrutamos, que conseguimos por misericórdia divina. Vejam quantas coisas boas nós temos e vamos ter que responder pelo uso correto ou não do que fizemos com os favores que a divina providência colocou em nossas vidas. Somos saudáveis, temos uma família, somos inteligentes, temos amigos fiéis, não muitos é verdade, mas os que são amigos são para valer. Abraçamos uma religião, um segmento religioso que responde às nossas inquietações. Temos conforto, um lar e uma casa, algum dinheiro para caminharmos com segurança. Trabalhamos, conquistando a aposentadoria, temos então muito conforto. São esses favores que a providência divina nos oferece e que nós desfrutamos. E eu fico pensando, se os amigos me permitem, o quanto temos que agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem acobertado nossas vidas, a própria saúde, porque o nosso corpo físico é um instrumento do espírito e é preciso cuidar para que seja saudável, para que nós possamos caminhar com segurança
física e emocionalmente, nesse caminho que o Pai Celestial nos concedeu aqui no planeta. Vejamos só, refletindo o último trechinho deste desta mensagem de Emmanuel e em seguida vamos ver uma outra também belíssima para nossa reflexão. Então eu pergunto para vocês e pergunto para mim também: uso os talentos a benefício da causa de Jesus na sua seara? Sei agradecer a Deus por todos os favores que Ele me concedeu ao longo das minhas vidas, porque já tivemos muitas vidas e todas elas foram amparadas por Deus e beneficiadas pela presença amorosa de Jesus. Pensar tudo isso, sentir este amor por Deus e agradecer de todo o coração, porque não podemos mais ser falsos profetas, não podemos. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, quando abraçamos um estudo da doutrina dos Espíritos, tudo vai ficando muito claro e vamos aprendendo ao longo da vida. E enquanto vamos aprendendo, vamos também aumentando nossa responsabilidade. Muito bem, meus amigos, esse trechinho que nós conversamos agora está no livro Levantar e Seguir. É uma mensagem de Emmanuel e o título é Falsos Profetas. Agora vamos ver outro. É Emmanuel também, o autor deste texto. Ele diz assim: o êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção da falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. Olha só, se eu procuro ser correta, se eu procuro viver alinhada à lei divina, então a minha proporção de falsidade deve ser pequenininha, pelo esforço que a criatura faz para viver em consonância com a lei divina. Vamos refletir então. Eu disse assim para nós pensarmos. Preciso olhar para mim e descobrir quais construções ainda trago em meu íntimo. Se há alguma porção de falsidade abrigada na minha história. Acho isso muito sério. Eu preciso pensar sim, de verdade. Sou uma pessoa correta? Me esforço para ser honesta? Isso é muito importante. E eu me pergunto, como é o meu olhar sobre todas as coisas? Em se referindo ao verdadeiro e o falso. Muito bem. Emmanuel continua. O ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo. Vejam só. Aí ele completa essa ideia dizendo: os detritos atraem o corvo, mas apenas provocam repugnância no homem. Somos tentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. E ele já traz isto. O ouro pode me tentar, mas os detritos não. Eu vou recusar, eu vou remover, enquanto vou querer construir para mim tesouros. Achei maravilhosa essa colocação de Emmanuel. Ele continua dizendo para nós: a perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma se aí não encontrasse terreno adequado. Porque algumas vezes nós ficamos descompensados, desequilibrados, algumas vezes perturbados mesmo. É porque ainda não estamos tranquilos com o pensamento lógico, com o pensamento raciocinado para conduzir nossa vida. Não nos libertaremos assim das forças esmagadoras que nos cercam, sem a nossa própria libertação
dos interesses inferiores. Enquanto em mim existir a ilusão, enquanto em mim existirem paixões inferiores, eu não vou ser livre. E essas forças esmagadoras vão tentar me absorver. Mais uma razão para abraçarmos o Evangelho de Jesus, para nós nos livrarmos desses interesses inferiores. Continua Emmanuel. Não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. É outra verdade. Os adversários da luz podem encontrar em nós um espaço para nos incomodar. Ele continua, Emmanuel. A árvore é conhecida pelos frutos, ensina Jesus. E seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam através dos nossos próprios pensamentos e através das nossas próprias obras. Como eu posso conquistar a confiança de um espírito superior se eu ainda não me entrego ao trabalho fraterno na seara de Jesus? Qual é o meu desejo? É um dia vir a ser de confiança do plano espiritual superior? Outro dia, numa conversa com os amigos, nós falávamos assim: quem dera que numa situação desconfortável, chegando ali, o espírito amigo possa dizer: tudo agora vai se aplainar, porque ele chegou. E ele vai trazer a palavra fraterna, ele vai apaziguar, ele vai pacificar aquele ambiente, porque não é falso profeta. Era uma conversa entre amigos que nos deixou pensativa mesmo sobre isso. É preciso não ter mais sombras. É preciso o cuidado com a nossa evangelização para que nós possamos então fazer parte desses amigos queridos do mundo maior da vida. Emmanuel continua e diz assim para o nosso entendimento: sejamos fiéis ao Senhor, sejamos fiéis a Jesus, na prática do amor puro que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Isto ele está se referindo a qualquer confissão religiosa a que nos afeiçoemos. Qual é a minha escolha hoje? Doutrina dos Espíritos. Considero-me espírita. Então preciso cuidar da minha evangelização para poder ser fiel a Jesus. E as forças infiéis à verdade, as forças infiéis às leis de Deus, não encontrarão acesso na nossa vida, não encontrarão base em nossa vida, de vez que a vontade divina e não o nosso capricho, não os nossos desejos, não as nossas ilusões. Será então a luz santificadora dos nossos próprios corações. Essa mensagem belíssima de Emmanuel está no livro Saudação do Natal e tem por título Tentações. Vejam só as questões que os amigos me enviaram para refletirmos. Já refleti se sou um falso profeta? Nas obrigações de solidariedade, nos testemunhos de humildade, na maledicência, na preguiça? Qual é a força que movimenta a minha vida? A vontade divina ou os meus caprichos? É isto, meus queridos amigos, para nós pensarmos, para refletirmos, para que nós possamos de fato caminhar com mais segurança, abraçados ao Evangelho de Jesus, que norteia nossas vidas e que nos ajuda, sim, ao equilíbrio emocional e à paz íntima.
Vamos agora, meus queridos amigos, fechando nossos olhos serenamente, voltar o nosso pensamento para a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, nossa casinha amorosa. Imaginar que nós estamos ali na sala de passes, cercado de bondosos amigos espirituais, imaginando que eles estão conosco por amor a Jesus, imaginando que estamos com Jesus diante de nós, que estende suas mãos sobre a nossa vida, jorrando luz para nos abençoar. E a Ele nós vamos pedindo, Senhor da vida. Em princípio, acolhe a nossa gratidão. Mas, Senhor, acoberta-nos com o teu amor para nos fortalecer, para que nós possamos, Senhor, caminhar com segurança, sentindo sempre a tua presença em nós. Respirando suave e profundamente. Nós vamos agora, meus queridos amigos, colocar o nosso amor nas mãos de Jesus, como se dessemos a Ele um botão de rosa, pedindo a Jesus que leve essas flores carregadas de amor a todos os lares da terra, muito especialmente, Senhor, no lar daqueles nossos irmãos que atravessam a experiência desta pandemia, para que eles se fortaleçam e aos outros familiares também, sentindo a tua presença, possam auxiliar os enfermos e, sob tua proteção, ficarem protegidos, Jesus. Estendendo nosso olhar para os hospitais, imaginamos que o Senhor entra serenamente nos corredores dos hospitais, envolvendo a equipe médica, enfermeiros e aqueles nossos irmãos que ali trabalham humildes, limpando aqueles ambientes, para que a saúde possa permanecer, para que a saúde e a paz possam se instalar também nos hospitais. Pedimos, enfim, Senhor, pelo nosso lar, imaginando Jesus, que o Senhor está em nossa casa, deixando a cada passo um rastro de luz, para que o nosso lar, Senhor, possa transformar-se num manancial de bênçãos, de luz e de amor, porque o Senhor está entre nós, porque estamos todos vibrando no teu Evangelho, Senhor, que é o que sustenta nossas vidas. Por fim, a nossa gratidão. E pedimos a Deus, Pai querido, que acolha a oração que Jesus ensinou para toda a humanidade. E que esta prece possa voltar-se sobre nós, fortalecendo Jesus, o nosso compromisso de servi-lo.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.